Kwaboni, Ipinua Aminu Korotoni, Imataru, Imatatu, Erupa, Raju, Lapare, Balatipune, Imataru, Imatatu, Erupa, Raju, Lapare, Balatipune, Ni. Meu nome indígena é Ariabuqueso, da linhagem do meu pai e da linhagem da minha mãe. Ariabuqueso. Meu nome indígena é Waripere, né? Meu nome indígena é Katahiri. O meu nome indígena ele tem todo um significado que remete à ancestralidade, né? E traduzido em português significa estrela. Mas esse nome a gente não recebe logo quando a gente nasce. A gente vai receber o nome através dos rituais, né, que tem a ver com a nossa cosmologia, com o que o pessoal chama, é conhecido como mito, né? Então é sempre remetido a um mito ancestral, o nosso nome. No caso do meu nome, na minha etnia é um nome que remete a um ancestral. É como se fosse uma reencarnação de um antepassado que era um pajé, né, que o pessoal conhece como xamã. Então só a partir do ritual que a gente faz na aldeia, né, na comunidade indígena, que a gente começa a receber esses nomes também a partir de uma certa idade, de uma preparação que a gente tem que é espiritual, né? Então aí a gente começa a receber esse nome. Geralmente quem dá o nome, quem dá esse nome são os próprios pajé, né? Porque eles sabem qual que é o nome que a gente carrega e tal, qual que é o nome que a gente se identifica mais, pela reencarnação, né, também. Então é muito por isso que a gente recebe o nome na nossa cultura, assim. O nome em português é Elinilson Severino de Souza. Esse nome ele tem um derivado anglo-saxão, né? Assim, eu já fiz algumas pesquisas, mas é um nome que foi dado pela própria família, né? Assim, é um nome em português mesmo, mas pela gente ser registrado mesmo, como pessoa que faz parte da sociedade brasileira, né? Então, para ser mais reconhecido na cidade mesmo. Eles deram logo assim que eu nasci mesmo, depois que eu fui batizado, né? Eu não sei exatamente assim, o tempo, mas eu era novinho ainda, né? Primeiro que o nome indígena, bem primeiro, assim. Eri é o nome indígena, né? Que faz parte da minha etnia, só esse Eri mesmo. E aí, tipo, o pessoal me conhece como Eri Mantineri e eu sou identificado, por exemplo, na universidade, só com esse nome, assim, eu prefiro porque é indígena. Já Elinilson completo não é indígena. E aí na minha família também, a maioria das vezes eu sou identificado. Agora, esse nome ancestral, eu sou mais identificado nos rituais mesmo, assim. A nossa terra indígena tradicional, ela fica na divisa do Brasil com o Peru, né? É do Acre ali, acho que é no sul do Acre. O meu povo chama Balatiponé, quer dizer povo antigo. É herança do meu avô materno e a herança dos meus avós paternos, né? Ariabuqueso. Tradicionalmente, meu povo praticava rituais de nomeação de nome, né? Batismo. Eu não cheguei a participar. E eu pertenço a outro povo que chama Pareci Halit, quer dizer gente de verdade. Então, pro povo Pareci, eles vão receber um nome através de sonho. Os mais velhos costumam receber o nome, né? E sonham e avisam a família, né? Da criança. E aí esse nome ele vai, na verdade, ser o nome de uma cidade e que a gente vai, quando a gente passar decifrando, e aí reserva-se uma cidade, o nome de uma cidade. Cidade que a gente recebe como nome aqui nesse plano mais concreto.
Eu tenho um apelido no meu povo que me chamam de Zaruto, que no idioma balatipané quer dizer peixe bagre. E aí muitos dos meus amigos me chamam de Zaruto lá. Também é muito usado o nome Luciano, e quando eu vim pra cá, muitos começaram a me chamar de Queso ou Ariabo. E aí fica aí nesse empate entre Queso e Ariabo, aqui fora do meu povo. Tem dois sentidos também em português. Quem te chama de estrela, a gente chama de anta. Esse tem dois. Pode chamar de estrela, pode chamar de anta, que é o mesmo. Por exemplo, aqui eu sou identificado em nome português, né? Arthur. Lá eu sou identificado mais na parte indígena. Quer dizer, com toda a família lá, não toda a família também, mas que conhece já sabe o meu nome. Mas diferentemente que fala português, não vai ser identificado. Quer dizer, lá ele identifica as duas para mim. Tanto no indígena como no indígena. Aqui já ele identifica só em português, porque, claro, não tenho pessoa indígena aqui para falar isso. Eu estou começando a conhecer algumas pessoas, eu costumo andar por aí, passear. Às vezes você fica cansado, você precisa dar uma relaxada, tal, uma coisa, você começa a andar com os colegas. Tem os colegas que é bom, né? Você conversa com ele, te convida, vamos passear para lá, tu gosta de curtir isso. Tem coisa que eu não gosto, mas eu falo logo para ele, olha, não posso, entendeu? Que é bom, né? Ele vai me entender. Tem uma parte também que eu gosto, e ele não gosta. Quer dizer, esse é o meu convivência aqui, porque não dá para me ficar todo o tempo aqui, né? A gente cansa, às vezes fica triste pensando na família, não tem como, né? Você vê ela, tipo, eu vejo aqui muitos estudantes aqui, uma semana, 2 semanas dá doido para viajar para ver a família, pai, sei lá o que, irmão. No meu caso já é contrário, e por causa da distância, é uma coisa. É isso, eu costumo sair com os colegas, sim, por aí. Às vezes, não todo, quando tiver tempo também. Às vezes você tem um trabalho e você preocupa para fazer e acaba que não sai, né? Aí, geralmente, nas horas vagas eu me reúno com amigos, porque eu também gosto bastante de música, né? Então eu toco violão. E aí, geralmente, fico tocando violão, fico desenhando. Às vezes saio também para o Sesc, para Teia, para vários lugares. Também tem uma interação diferente, assim. Geralmente eu vou acampar num sítio de amigos que eu tenho, que gosta de pescar e tal. Saio com amigos, às vezes. Sempre estou procurando fazer umas coisas diferentes. Sei lá, assisto um documentário relacionado à cultura indígena, à cultura africana. Ou mesmo a outras coisas também. Aqui em São Carlos, nas minhas horas livres, eu costumo ficar com as minhas crianças, né? Tenho 2 filhos, né? Um casal de filhos, a Isabelle Ine e o Gabriel Vitor. Eu gosto muito de ficar em casa, também gosto muito de viajar. Não necessariamente nas horas livres eu participo de muitos eventos fora, né? Eu aproveito para participar de eventos fora. Quando não, eu fico com minha família em casa. Ou saio para algum espaço de entretenimento, né? A gente circula com eles aí. A maioria das pessoas me reconhece assim, como indígena, assim. Às vezes eu já senti várias diferenças, assim, tipo, na forma de tratamento, né? Assim, na forma de conversar e tal. É que muita gente acaba também, tipo, ele é indígena, ele não sabe falar português, ele precisa de ajuda, de não sei o que, ele precisa ser... Eu acabei sentindo mais diferença nesse sentido, né, assim, de meio que rotular a gente como um coitadinho, sabe? Que pessoas que não são capazes de se mover, de se articular, de aprender. Eu acabei sentindo mais nesse sentido mesmo, assim, a forma de tratamento. A relação que eu tenho com outras pessoas é bem tranquila, assim, nesse sentido das amizades, né, e tal. E aqui na universidade tem muitas pessoas, eu diria ser muito preconceituoso ainda. A gente fica falando geral. Muito preconceituoso, não só
não só pela aparência, não só pelo o seu, como que é, convivência, mas em todos, eu diria, em todos, como tanto fora aqui, né? Porque assim, para eles, os indígenas, e o índio, que eles chamam muito aqui, usado mais essa palavra, o índio, para eles, aquele que não conhece, né? A sociedade nossa, para índio é aquele que vive lá no mato, sei lá, que não usa roupa, tal. Tem muitas pessoas na cabeça ainda isso, entendeu? Não perde aquela característica de selvagem que eles chamam lá, entendeu? E aqui dentro da universidade tem pessoa que também, tipo, já conhece um pouco, já conhece essa história, ele já entende um pouco. Então eu diria assim, maior parte ainda é preconceito, mas também tem outro lado que eu diria assim, tem outro lado positivo também. Por quê? Porque tem pessoas que gostam de conversar comigo, eles entendem história, eles sabem o que é isso. Então, eu sou identificado mais como os índios mesmo, segundo eles. Porque sempre minha turma, por exemplo, sempre brinca, Arthur, esse índio tá... Porque parece pele branca, então não é índio mais, entendeu? Quer dizer, eu sou índio, entendeu? Porque eles pensam só a Amazônia que tem índio, né? Mas, na verdade, quase o Brasil todo tem índio. Quando eu comecei a estudar, a gente não tinha incentivo para ir para a escola, não tinha material para estudar, sabe? E nossos pais também não tinham, né, essa cabeça, vocês têm que ir para aula, tem que estudar isso, tem que estudar não sei o quê. Então foi mais que praticamente um esforço particular mesmo, até chegar dentro da universidade. Dentro da universidade foi uma coisa totalmente diferente também, né, assim. Então, a gente precisou fazer um processo seletivo, um vestibular específico que existe aqui na política da universidade, né? E eu decidi vir para cá por conta de muitos outros, outros integrantes do povo se inscreverem. Então me animou fazer o vestibular e aí, enfim, fui aprovado e hoje estou nos últimos anos aí. A partir de 2008 melhorou bastante, assim, né? A relação principalmente com alunos e com professores. Bastante mesmo, a gente também tem trabalhado, né, para melhorar essa posição indígena também e tal, trazendo um pouco do que a gente pensa também sobre isso, né, as questões indígenas. No caso da nossa região, é bem mais... O preconceito é bem mais claro, assim, sabe, é bem mais nítido. Tipo, no município de Chapuri, onde eu moro, a maioria da minha família, elas não se identificam como indígena, porque elas têm muito medo desse preconceito, sabe? Pela cidade mesmo, na escola, né? Então, em todo lugar, você sofre preconceito pelo fato de ser indígena. Eu não sei eu não conheço tanto a cidade aqui em São Carlos, mas na universidade eu passo menos preconceito do que propriamente na minha cidade, sabe? Apesar da universidade ter outros tipos de preconceito, né? Outros tipos diferentes. Eu percebo que aqui eles me confundem como estrangeiro em alguns lugares aí, estabelecimentos, né? Ou perguntam se eu sou boliviano, se eu sou japonês, essas coisas aí, né? Então, eles ficam curiosos nesse sentido, né? Se eu falo espanhol, tem alguns que comentaram que me vindo chegar no estabelecimento, se prepararam para tentar comunicar comigo em espanhol, porque houve outro caso que chegou um estrangeiro lá que falava a língua espanhola e não sabia nada de português, né? Então eles ficaram com receio nesse sentido. Mas fora isso, eu percebo que eu sou tratado como qualquer cidadão daqui, mas eles ficam mais impressionados quando eu digo que sou indígena, né? E frequento a universidade, sou estudante na universidade. Eu acho que eleva um pouco o status, né, nesse sentido, que não é só comigo, mas com os outros estudantes universitários. Quando percebe essa característica de estudante universitário, acho que passou a dar mais valor, assim.